Oi gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Momento da Palavra de hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, curte, comenta, compartilha. E no Momento da Palavra de hoje vamos estar falando sobre Jesus. O livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo 39 a seguir, que diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam as suas inteligências e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Queridos, meditamos uma palavra aqui no livro de Lucas, e nós conhecemos que o livro de Lucas ele é rico em detalhar e descrever as atividades de Jesus Cristo quando ele veio ao mundo em forma de homem na terra. E em uma dessas passagens, a qual nós acabamos de meditar aqui agora, a Bíblia diz que, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Aqui está falando de Jesus, Maria e José, seus pais. O menino Jesus. E a Bíblia diz que o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí vamos mais. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. A Bíblia diz aqui, como era de costume, Maria e José, eles subiram a Jerusalém na festa da Páscoa, e Jesus, tendo já 12 anos, subiram também com eles até Jerusalém. Só que quando eles voltaram, a Bíblia diz que regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e eles não souberam. Eles retornam para a sua cidade, eles retornam, e Jesus fica em Jerusalém. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes conhecidos. E como não os encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Esse texto ele me chama muita atenção, porque nós podemos aplicar para os nossos dias. A Bíblia diz aqui que subiu Maria e José até Jerusalém, perto da festa da Páscoa, onde os judeus celebravam ali ao Senhor. E Jesus já tinha 12 anos, o menino crescia, e ele também foi. Só que quando eles vão lá para Jerusalém, quando eles retornam, eles esquecem Jesus. Eles voltaram para a sua cidade de origem, porque passou-se os dias que eles foram celebrar ali a Cristo,
E no meio do caminho, eles caminharam um dia e não deram conta que Jesus não estava com eles. E aqui eu já trago para nossas vidas que muitas das vezes nós esquecemos de Jesus. Enquanto estamos caminhando com Jesus, dá tudo certo. Enquanto convidamos Jesus para nos ajudar nas nossas guerras, nas nossas lutas, no dia a dia, dá tudo certo. O problema é que muitas das vezes nós esquecemos de Jesus. Nós esquecemos de convidar Jesus. Nós fazemos as coisas segundo as nossas vontades, tomamos decisões segundo as nossas vontades e esquecemos de convidar Jesus. E como aconteceu aqui também com Maria e com José. Eles esqueceram de Jesus. Eles retornaram e esqueceram do menino Jesus. O menino tinha 12 anos, ficou em Jerusalém, mas ele ficou por um propósito. Quando Maria e José se deparam, depois de um dia, caminharam um dia, retornando para sua cidade de origem, para Nazaré, eles reparam que Jesus não está com eles, porque eles pensavam que Jesus estava no meio do caminho, no meio das companhias. Geralmente, me permita conjecturar, eles não estavam retornando sozinhos, muita gente retornava, porque era a cultura do povo judeu ir adorar em Jerusalém, retornar depois para seus lares, para sua cidade, para sua casa. E eles imaginavam que Jesus, por ser um menino, estava vindo no meio do caminho, brincando com outros até ou em outras companhias. Mas quando eles se deparam que Jesus não está com eles, eles retornam depressa em busca de Jesus. Se você está caminhando muito tempo e Jesus já não está mais contigo, retorna para Jesus hoje. Vai em busca da presença do Mestre. Porque quando nós esquecemos de Jesus, nada dá certo na nossa vida. Quando nós esquecemos do Mestre, as coisas ficam difíceis. Mas então aí José e Maria voltam. Imagine o desespero daqueles pais. Eles voltam até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz que aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele estava falando aqui de tratar das coisas de Deus, das coisas do alto. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estrutura, e em graça para com Deus e com os homens. Que nós nunca venhamos esquecer de Jesus. Que nós sempre vamos lembrar de ter Ele junto a nós, sempre conosco. E ainda que por um acaso nós venhamos se esquecer de Jesus, que quando nós perceber que já não estamos com Ele, que a presença dEle não está entre nós ou não está conosco, que nós venhamos buscar como Maria e José buscou. Como seus pais buscaram pelo seu filho Jesus ali, e quando voltaram encontrou ele no templo, ensinando, ouvindo os doutores, e todos ficaram espantados, e todos se maravilhavam com as suas respostas, com a sua inteligência, porque a Bíblia diz aqui no versículo 40, e o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nunca venha te faltar. Que a graça do Senhor nunca venha nos faltar. Que o Eterno venha sempre estar conosco, nos ajudando. E que nós nunca venhamos esquecer de Jesus no caminho. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo momento da palavra.